Galera, vocês sabem nadar? Vocês sabem boiar sobre as águas? Vocês já andaram sobre as águas como eu estou andando? Eu estou sobre um efeito de edição, mas na Bíblia conta a história de alguém que andou de verdade sobre as águas. Mas antes, vamos ouvir o verso dessa semana e a mensagem central. É com você, Caleb! Thank you, Matthew. O verso dessa semana para decorar is taken from Luke 18:27, and it says, "What is impossible for men is possible with God." A gente vai chamar nossa amiga Ayla para falar a mensagem central. É com você, Ayla! Thank you, Caleb. A mensagem é: somos salvos ao conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Back to you, Caleb. Obrigado, Ayla. See you next week. Valeu, Caleb! Roda a vinheta, porque a história de hoje é top! Mal posso acreditar no que aconteceu hoje, disse Pedro, balançando a cabeça. Ele estava se lembrando de como Jesus alimentou uma grande multidão naquele dia. Apenas com uns poucos pãezinhos e alguns peixinhos, Jesus fez com que isso fosse suficiente para alimentar milhares de pessoas. É maravilhoso, João falou. Eu nunca pensei que veria algo assim. Os discípulos continuaram conversando enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Sobre o que eles estavam falando, Vini? Mateus, eles estavam falando sobre os milagres daquele dia. Desejavam muito que o povo coroasse Jesus como rei. Mas no fim do dia, Jesus os mandou embora, dizendo: vão em frente, atravessem o lago de barco. Depois, Jesus despediu o povo para seus lares e se retirou para um lugar calmo, para orar. Mas de repente, nuvens escuras começaram a juntar-se sobre o lago. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou muito e todos estavam envolvidos pelo barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se com os remos. Eles remaram mais e mais forte, mas a tempestade era mais forte do que eles. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. Mais ou menos às 4 horas da madrugada, Jesus viu a luta deles. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Jesus então resolveu ir encontrar os discípulos. E como foi esse encontro? Jesus foi nadando ou de barco? De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre as águas, em direção a eles. E eles gritaram de medo: olhem! É um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! Eles tiveram muito medo ao ver alguém vindo em sua direção e andando sobre a água como se estivesse em terra seca. Não tenham medo, gritou uma voz familiar. Sou eu, Jesus. Os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então, Pedro gritou: Mestre, se é você mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Venha, acenou Jesus em direção a seu impaciente discípulo. Ele sorriu, encorajando Pedro a jogar a perna sobre a beirada do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre a água. Ele deu diversos passos, mas então desviou seu olhar de Jesus olhando para os outros discípulos. E ele deve ter pensado: ei, olhem para mim, vocês acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar na direção de Jesus, ele viu as ondas enormes e sentiu o vento forte. E ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Imediatamente, sua coragem foi embora. Nossa! Jesus andando sobre as águas e depois Pedro! Isso é algo irado! Um grande milagre! Mas Nina, você disse que Pedro começou a afundar. Como foi? Ele afundou? Se afogou? O que aconteceu? Fala pra gente! Jesus! Me salva! Gritou Pedro. E exatamente no momento em que Pedro começou a afundar,
Jesus foi bem rápido, alcançou Pedro, segurou ele pela mão e disse: "Por que você perdeu a fé, Pedro? Você precisava somente manter os olhos em mim." Jesus colocou o braço em torno do discípulo e, em silêncio, entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. E hoje, Jesus nos diz: "Apenas olhem para mim. Estou aqui para resgatar vocês. Vocês não podem fazer isso sozinhos ou sozinhos. Mas não se preocupem, eu posso salvar vocês. Apenas confiem em mim." Nossa, que lição de vida, hein? Que possamos manter o olhar sempre em Jesus e confiar nele. Eu sou o Matheus Midor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha. Tchau!